Quase 10 anos depois, a Justiça determinou a segunda fase da perícia, onde foram feitos serviços de tapa-buracos em Ribeirão no ano de 2014. Na época, a investigação apontou suspeita de superfaturamento no serviço contratado pelo antigo DAERP. A nova perícia judicial será feita em 38 endereços de Ribeirão, em 10 deles para verificar também a qualidade do pavimento. O primeiro local foi na rua Almirante Barroso, nos Campos Elíseos, onde foram realizados serviços de tapa-buraco na gestão de Darcy Vera. Quase 10 anos depois, acontece a segunda parte da investigação. E para análise do perito, o asfalto foi cortado de ponta a ponta. Depois do corte, pedaços foram retirados do pavimento. O material foi medido pelo perito e também fotografado. A estrutura para execução do trabalho foi fornecida pela própria empresa investigada, a Matará Engenharia, contratada pelo antigo DAERP para realizar a reposição asfáltica no período em que o serviço começou a levantar suspeita. Ambos são alvos de uma ação civil pública que apura denúncia de superfaturamento. Na época, a notificação foi feita por este vereador. Encontramos muita irregularidade, que era às vezes 4 metros, chegou a pagar 40 metros, a gente mediu, era só 4 metros, parece que tinha feito uma rua inteira, 40 metros, e você ia ver, era um buraco, 3 metros cobrava 7, então todos tinham irregularidade. Essa empresa, que é a Matará, ela teve uma multa para pagar para o DAERP, pagou uma multa porque eles têm essa multa no contrato, e agora tem as consequências que quem vai julgar agora é a juíza, né? Se ficar realmente comprovado que houve o superfaturamento, nessa parte aí a empresa é obrigada a devolver dinheiro para os cofres públicos, né? Seria muito? Teria que fazer essa avaliação financeira, mas pelo valor da ação na época era de 4 milhões, então não sei exato quanto está realmente hoje. Um valor milionário que envolve a suspeita de superfaturamento em torno de 300%, que a antiga autarquia teria pago à empresa Mataraia. Com a análise do perito, a expectativa é de que toda a acusação seja esclarecida em breve. Onde abre essa valeta que está abrindo, a valeta não, é uma capa que está abrindo, tirando a capa para a gente verificar a base, para saber onde estava a valeta que o DAERP fez e onde não precisava ter recapeado porque já tinha asfalto. O que o senhor analisou em relação a isso? Deu uma diferença, mas isso aí, por enquanto, é bom a gente não fazer juízo de valor baseado num dado só, né? Isso vai sair no laudo. Esse trabalho aqui continuará dentro de um laboratório de confiança do perito judicial. Um pedaço do asfalto será levado para estudo. E tudo isso será feito também em outros pontos da cidade em que o serviço de pavimento foi realizado no ano de 2014. A primeira etapa da perícia foram 28 pontos escolhidos pelo autor, que é o vereador. Agora nós estamos fazendo 28 pontos escolhidos pela construtora e mais 10 pontos escolhidos pelo perito. Na verdade, eu também não escolhi, a gente sorteou, fizemos um sorteio dos pontos, desses 10. E a previsão é terminar quando? Eu acredito que uns 2 ou 3 meses de trabalho. Segundo o engenheiro civil que acompanhou a ação do começo ao fim, a verificação quantitativa e qualitativa do asfalto é importante para saber o volume de massa colocada em cada trecho. E pelo que viu, nem tudo foi correto. Não podemos dizer nada antes de sair o laudo pericial, mas a gente percebe que existe uma sobreposição de asfalto. Isso se dá pela oxidação, né, de um pavimento. Quando você coloca outro em cima, ele se solta facilmente, mas a primeira impressão, só visual, é claro que agora está sendo feita uma perícia que a gente chama de nível 2, que é a retirada de corpos de prova e análise, etc. Mas uma análise visual dá para a gente perceber sim que a impressão que dá é que houve realmente uma sobreposição de asfalto ali. Não é porque passou aí praticamente 10 anos que não é possível hoje vir com as tecnologias que nós temos e descobrir o que foi feito há 10 anos atrás. Dá para pegar, dá para investigar, então tudo isso uma hora se torna público. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A ex-prefeita Darcy Vera sempre negou qualquer irregularidade.
A Mataraia Engenharia informou que a segunda fase da perícia judicial está sendo uma boa oportunidade para demonstrar que todos os serviços foram executados conforme o solicitado à época. Sobre os cortes feitos no asfalto durante a perícia, garantiu que serão reparados pela própria empresa. A Saerp disse que aguarda a decisão judicial do processo para tomar as medidas cabíveis, visto que a ação civil pública ainda está em tramitação. Quanto ao reparo no asfalto, será verificado junto ao perito judicial quais os procedimentos que deverão ser realizados. Converso agora com o Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado, no nosso núcleo de jornalismo ao vivo. Doutor, depois de quase 10 anos, estamos vendo a segunda fase dessa perícia, onde foram feitos os serviços de tapa-buracos que geraram tanta polêmica lá em 2014. Demorou, mas os fatos agora devem finalmente ser esclarecidos. Boa tarde. Boa tarde, André. Finalmente, né, depois de tanto tempo, está sendo feita a segunda fase dessa perícia, né? A primeira fase foi aquela que fez as medições e nas medições já se ficou demonstrado que foi pago valores irreais, valores a mais do que o serviço efetivamente pago. Agora você vai tratar da qualidade do asfalto, da qualidade dos reparos que foram feitos, né? Demora, infelizmente é uma ação longa, é uma ação que teve recursos, tudo isso, mas parece que agora teremos uma resposta em definitivo. A empresa alega que nunca houve irregularidades porque recebia pelos serviços que foram prestados, mas há indícios de superfaturamento na ordem até de 300%. É essa explicação justamente que todos aguardam, né, doutor? Exato. O laudo do senhor perito judicial, que foi acompanhado pelo perito do Ministério Público e pelo perito do autor, já demonstram que houve sim esse superfaturamento. Isso não há mais o que ser discutido, né? O superfaturamento houve. Basta agora saber se o asfalto que foi colocado lá estava dentro da qualidade exigida no contrato, né? Estando dentro da qualidade, menos mal. Se não estiver, serão duas irregularidades a serem responsabilizados os aplicadores do asfalto e também os membros do Saerp. E dessas pessoas que tinham envolvimento com o DAERP lá à época, o que se espera? Se espera, primeiro, da empresa o ressarcimento desses valores, né, o ressarcimento aos cofres públicos, porque eles receberam na integralidade pelo contrato, e dos administradores e aqueles que foram contratados, tanto da empresa quanto do DAERP, a responsabilidade, inclusive criminal, dos mesmos, até a improbidade administrativa, que também pode ser feita da via administrativa. Depois de tudo, a Matará ainda teve contratos com a empresa e só em 2018 a Prefeitura reabriu um processo administrativo para tratar desse caso e agora em 2023 acontece a segunda fase dessa perícia. O que teria faltado por parte da atual gestão nesse caso, doutor? Faltou prudência, faltou zelo, né? Já existia uma sindicância administrativa dentro do DAERP que tinha dado pela irregularidade, existia ação civil pública e ainda assim mantiveram contratando essa empresa. Então, assim, fugiram daquela máxima da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que se mostrar honesta. Aí, no caso, já havia provas e evidências de que não era tão honesta, então não deveria ter contratado com essas empresas. É de se estranhar, doutor, o fato da empresa que é apurada, né, a empresa que é investigada nesse processo, fazer o recorte desse asfalto agora, emprestar máquinas para fazer esse trabalho pericial aí, ajudar pelo menos no trabalho da perícia? Na realidade, foi um oferecimento que eles fizeram para que barateasse o custo da perícia. É uma perícia de quase 50 mil reais e eles ofereceram ao juiz o maquinário que eles tinham disponível. E o juiz aceitou. Então, eu creio que não tem interferência nesse sentido, até porque está sendo fiscalizado pelos demais peritos e pelo perito de juízo que estão ali para atestar a lealdade do que está sendo feito. E a sociedade cabe acompanhar tudo isso de perto, né, doutor? A investigação final de todo esse processo. Cabe acompanhar de perto, cabe exigir a responsabilização de todos os outros, ainda que a justiça esteja sendo feita de forma tardia. Como dizia Rui Barbosa, a justiça tardia nada mais é do que uma injustiça institucionalizada. Mas ainda que tardia, devem ser responsabilizados todos aqueles que puseram suas assinaturas naqueles contratos e nos recebimentos. Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Até a próxima, doutor. Eu que agradeço, André. Boa tarde. Boa tarde.